É isso aí, galera. Vamos reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN, a qual já quero estar deixando os créditos. Vasco empatou, né? Já meio que ficou estranho aí depois desse jogo. Jogo que estava na mão, o Vasco foi superior, muito superior. Deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas. 67 de posse de bola, 21 finalizações a 11, 7 no Alvos e 5 do Bangu. Chutes para fora, 14-6, 15 escanteio para o Vasco. Então, ficou com um gostinho amargo esse empate aí, né? Sem falar também que o Vasco perdeu um jogador aos 5 minutos do primeiro tempo, né, galera? Isso conta demais, demais, demais no jogo. Então, era um jogo vencível, mas devido a essa expulsão do Jair, complicou aí a situação do Vasco, que teve ainda a oportunidade de sair vitorioso, mas não deu. Bora lá assistir esse vídeo, ver o que a mídia tem a falar sobre esse jogo e sobre atuações dos jogadores do Vasco. Do minuto 5 ao minuto 98, muita coisa aconteceu. E que bom, que bênção que a Renata Ruel vai estar com a gente, porque ela também vai ter que trabalhar muito hoje. Ela trabalha o ano inteiro, mas nesse início de ano, mesmo de campeonato estadual, ela já está com tudo. Tudo bem, Renatinho? Boa Tudo noite. bem, Bruno. Um abraço pra você. Feliz ano novo pra você, Renatinho. Pô, mas Ah, já, mas já é verdade. estamos em fevereiro, quase, bicho. Mas nós não se trombamos Só por porque eu aí. não dei pra você? Pois é. Não, já passou a carência de feliz ano novo, já não pode mais. É verdade. Ah, cruzou Um essa abraço linha. pro Zinho também. Olha, Bruno, ainda bem que a Renata vai vir, viu? Porque o juizão tentou estragar o jogo e, de certa forma, deu uma complicada na vida do Vasco. A gente vai falar dessa expulsão logo de cara. Tem também lesão de Paulinho também, que é um negócio que preocupa. Sim, pro Vascaíno hoje foi uma tarde meio emocionante. Tem o Payet também, né? Vai falar do Payet, que o Payet foi bom. Mas acho que o saldo foi mais negativo do que positivo, cara. Assim, Zinho, teve o golaço ali do Payet, né? Mas claro que colocando tudo na balança já é um bom ponto levantado aí pelo Renato pra gente avaliar se foi um domingo mais positivo ou talvez frustrante pro Vasco, que sofreu o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos, Zinho. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, para o Zupac, para o Renatinho, galera aí, fã de esporte. Ô Renato, o Zupac, sabe por que ele tá dando feliz ano novo? É que ele fica 2 meses de férias, pô. É verdade. Aí ele aparece assim, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí tem que dar feliz ano novo. Um abraço aí. Férias prazer não, estar com viu, vocês. Zinho? Ó, só uma correção. Férias não, eu estava fazendo pré-temporada na Flórida. É bem diferente de férias. E ele foi de bicicleta pra lá. Percebi. Eu percebi. A pré-temporada foi agitada, porque eu estava acompanhando ele nas redes sociais, né? O cara não para, o cara é forte. Como também é o Payet, né? Como também é o Payet, fininho, treinou nas férias, voltou 8 quilos magrinho e tem muita qualidade, Ainda bem, como vocês falaram, que a Renata Royal vai estar aí, porque no Rio não tem VAR, né? Só tem VAR nos clássicos. Agora, jogos assim com um time de menor investimento, com o grande, não tem VAR. E poderia ter ajudado. Acho que até no gol do Payet, eu fiquei numa dúvida, o início da jogada, se não teve falta no jogador do Bangu. Mas a Renata tá aí para isso. A gente já vai chamar a Renata, ela tá chegando. Enquanto a Renata não vem, a gente vai mostrando, então, olha só, os números, então, dessa partida, um empate em 2-2, mas claro que muito gira em torno da arbitragem, até essa própria questão que a gente pode discutir com a Renata, de VAR apenas nos clássicos, né, Zupac? Essa é uma questão, né? Muda, porque assim, vamos ler os números primeiro aí. Então, olha só, Vasco e Bangu, tá? O Vasco, então, teve vantagem nos seguintes indicadores, quase todos, né? Na posse de bola, nos passes certos, também nas finalizações, 17 contra 10, mas nas finalizações certas, mais aquele... Foi um jogo muito desgastante, a Renata vai chegar e foi um jogo muito pegado, o que o árbitro deu de cartão, impressionante. Foi. A pancadaria comeu solta, muita chegada dura de um lado e de outro, foi um jogo muito difícil de ser jogado e o Vasco estava com a vitória na mão. E aí deixou pontos pelo caminho, mas olhando para o que o Renato falou, olhando para o desempenho do Vasco, tem coisas a se tirar para entender como coisas boas que podem acontecer. Agora, para o campeonato do Vasco foi ruim, porque o Vasco deixa 2 pontos em Brasília contra o Bangu. E esse lance de jogar com 10, o tanto de tempo que o Vasco jogou, eu acho que é muita característica desse time mesmo, de mobilização, de ser um time que sabe, que se impõe. Que chama muita atenção, como o Vasco, mesmo com 10, falou, não, eu vou jogar, vou continuar sendo protagonista, pegou a bola. Acho que no primeiro tempo não fluiu, realmente, o time não fluiu tanto, que já tinha acontecido, né, no jogo
anterior do Vasco. O Vasco Foi tinha... no segundo tempo ali contra o Madureira, né? Foi contra o Madureira. Quando acontecem as mudanças, que o Vasco consegue a vitória engrenou, por 2-0. Mas, assim, é um time, acima de tudo, de muito brilho, né? Esse time do Vasco. Time então, que nessa balança não tá mais, assim, por um lado positivo? Porque tem a lesão do Paulinho, cara. Eu tô meio bolado com isso daí. Tô falando que nem carioca. Porque, cara, é um jogador muito importante pro Vasco. Que entrou, inclusive, contra o Madureira jogando muito. Hoje voltou a ser titular. E hoje acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Ramon até testando. Eu queria ver muito isso. Sem o volantão mesmo, o primeiro, né? O Zé Gabriel, ele segurou. Ele tá vindo o Galdamés também, que é um jogador que vem da Itália, o chileno. Mas eu queria ver essa questão de Paulinho e Jair. Como o Jair era o primeiro, né? Na estrutura do começo do jogo, do pouquinho que a gente viu. Mas, assim, essa questão da lesão do Paulinho, porque é joelho, cara. Pelo fato dele ter tentado continuar... Nos Forza, enfim, tem gente para chegar, mas o Paulinho é um cara que, pela dinâmica, é um cara que tende a ser muito útil. Então, a gravidade da lesão dele no jogo de hoje é algo que pode ter impacto, influência grande no que é o jogo do Vasco, no que vai ser o jogo do Vasco. E o jogo de hoje, além dessas dificuldades todas, pela expulsão do Jair, pela lesão do Paulinho e para tentar reconstruir o meio-campo do Vasco, ele mudou demais durante o jogo. O Vasco teve uns 4 meio-campos diferentes. O Praxedes mesmo entrou e saiu. Isso, exato. E aí tirou o David para colocar o Praxedes, né? Aí colocou pra fechar um pouco mais o Aí depois time. coloca o Zé Gabriel no lugar do Paulinho, que se machuca. Então foi adaptando esse meio-campo e o time conseguiu se manter competitivo, bons e maus momentos, mas se manter competitivo. E apesar do Vasco estar buscando esses 5, né? Por tudo indica o Galdamés chega, parece que o Esforça também vai rolar, mas são todos 5. O Paulinho é o melhor 8. É o 8. É o que vai de área a área, é um cara de uma energia muito grande. E assim, ficar sem ele vai ser complicado. Eu estava até, Renato, olhando aqui nas redes do Vasco, se tem alguma já atualização em relação ao Paulinho. Ainda não, mas tem uma nota, sim, do Vasco da Gama em relação à arbitragem. Então, já vou chamar a Renata, mas antes a gente já mostra o que o Vasco da Gama fala sobre a arbitragem e era o assunto que vocês destacavam. O Vasco da Gama enviou um ofício à Ferge, requerendo que o árbitro da partida, senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco. Em qualquer função, ou Ruel, porque, Renata, nos comentários aqui dos nossos comentaristas, eles falavam sobre o jogo, mas sempre tinha, olha, a Renata precisa falar da arbitragem, precisa falar da expulsão, precisa falar do pênalti, do VAR que não tem. Eu evito um pouco a arbitragem, mas a expulsão, já falo, pra mim, foi mandrake. E o negócio do VAR é uma doideira, porque uma coisa é você falar, não, ok, eu já não concordo, mas vai ser só na semifinal e final. Tá. Não acho que é o ideal, mas isso é uma coisa. Independentemente do time. Outra coisa é, na mesma fase, o seu time tem e o meu time não. Isso afeta a isonomia do campeonato. E isso eu discordo frontalmente. Ô, Renata, antes da questão ideológica do VAR em si, né, ou da regra do campeonato, a gente viu a nota do Vasco pesadíssima, né? Tem razão em reclamar desse jeito o Vasco da Gama? Boa noite, Bruno, Boa Zupa, noite. Renatozinho, fã de esporte. Para mim tem sim. Foi uma arbitragem ruim, não foi uma arbitragem boa, foi uma arbitragem que comprometeu o jogo. O Tarcísio é árbitro da CBF, do quadro da CBF, faz parte do Rio de Janeiro. É um árbitro que na CBF faz muito quarto árbitro na Série A, mas apita Série B, Série C. E foi uma arbitragem, para mim, comprometedora em relação a legitimar o resultado do jogo. É uma arbitragem onde ele não conseguiu ter o controle, porque ele começa errando, ele toma uma decisão errada, na minha opinião, logo aos 4, 5 minutos de jogo, que é a expulsão do Jair. A gente não tem o melhor ângulo, as melhores imagens, mas para mim, pela imagem que nós temos do lance do Jair, o que acontece? O Jair, ele vai disputar a bola. Ele, com o pé direito, ele acerta a bola e, para mim, ele não acerta o jogador. Só que a gente percebe que o jogador, quando ele cai no chão, ele põe a mão na perna direita dela, que não é a perna que tem a bola que o Jair vai disputar. Nessa perna direita, o que acontece? Tem contato do corpo do Jair com a perna desse jogador. Mas o Jair não chega a cair em cima dessa perna, não chega a prender essa perna no chão. Se prendesse essa perna do chão desse jogador, aí eu ia falar, ok, mas não tem isso, tem o contato. O jeito que o Jair entra,
Dentro da regra, você tem uma velocidade média, você tem uma entrada que desconsidera o risco para o adversário. Então, isso dentro da regra é o quê? É uma ação temerária. Cartão amarelo. Eu não vejo, pelas imagens que nós temos, elemento nenhum para expulsão. Para mim, a expulsão é errada. Para mim, o cartão amarelo ali seria o suficiente. Ele não atinge com a trava da chuteira o jogador. A perna que o jogador reclama de dor é a perna que o corpo do Jair tem contato, e não trava da chuteira, e não perna, nada disso. Então, para mim, um cartão exagerado. E quando você tem um cartão vermelho com 4 minutos de jogo, um cartão equivocado, na minha opinião, você vai perder controle do jogo, você vai subir a temperatura do jogo, você vai deixar o jogo nervoso, e aí, para mim, você já mostra que você tem problema e você tem interferência. Quando você deixa um jogador, com um time com um jogador a menos, com cartão de forma equivocada. Sim. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto. Nós temos outros, Bruno, mas, para mim, o cartão, pelas imagens, foram errados. Eu quero, não sei se o Zinho concorda, quero ouvir o Zinho, né, sobre isso, mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Me decepciona essa postura do jeito que o Vasco se manifesta. Por mais que tenha sido uma expulsão errada na maneira como a Renata analisou. Sim. E por que eu digo isso? Porque a gente fala de SAF, de novos tipos de administração, é o modus operandi de que a gente sempre viu aqui no futebol. O Textor. Do Textor, exato, né? O Textor virou brasileiro esse ano. E em que sentido que eu tô falando? A cobrança, poxa, nunca mais o árbitro, tá? É uma decisão que ele tomou ali, uma escolha que não era um cartão vermelho, era um amarelo, uma interpretação dele ali, e que ele não pôde contar com o auxílio do VAR. Eu acho que a SAF deveria não emitir uma nota para a Ferge cobrando que o árbitro nunca mais apitasse, mas cobrando o motivo de não existir VAR no Campeonato Carioca. Eu acho que essa deveria ser a cobrança, Zinho. Não, perfeito. Você tirou as palavras da minha boca, é isso aí. Eu entendo, a Renata fala e eu concordo com ela, a gente não tem as melhores imagens. Se a gente não tem, cai naquilo que você está dizendo aí agora. Se tivesse o VAR, com mais imagens, tiraria-se a dúvida. Porque, como eu falei no início do meu comentário, é discutível, não sei, a gente não tem o melhor ângulo. De repente, o árbitro está muito próximo, né? E ele viu um pé um pouco mais alto. Porque ele disputa a primeira jogada, o Jair, perde o tempo de bola, chega atrasado e faz a falta. Aí, como a Renata falou, de repente, pelas imagens, se dá um amarelo, seria uma coisa normal ali, seguiria o jogo. Mas não sei se ele ali próximo viu um lance mais forte, uma entrada um pouco mais acima do ponto. Então, acho que assim, o Vasco tinha que emitir essa nota pedindo, porque não vá, porque não ajuda tecnológica para o árbitro nesse sentido. É claro que esse lance, caso não pegou no atleta, como a gente viu ali, a manifestação dos jogadores dentro de campo, mexe com o jogo. Por mais que o Vasco dominou, o Vasco tomou conta, né? Tomou a iniciativa, mesmo com um jogador a menos, o Vasco foi melhor. O Bangu respeitou muito, se fechou, tentou jogar por uma bola. Então, para mim, 2 pontos. Primeiro, acho que tem que reclamar com a federação por que não ter o VAR. O árbitro errou, aí a gente não tem um ângulo melhor, até para não ser injusto com ele. E o outro ponto é o seguinte, eu acho que o Vasco deixou a vitória sair. Não foi esse lance. A falha do goleiro, tomou, assim, é do jogo, acontece, baita de um goleiro, fez boas defesas no jogo, mas um lance crucial do empate, do primeiro empate ali do Bangu, foi uma falha individual do Léo Jardim. E o segundo gol foi uma falha individual também do zagueiro mais experiente. Então não é só o juiz, não. Eu não concordo muito com essa nota que parece que o Vasco só empatou por causa do árbitro. E eu não concordo. Acho que o Vasco errou individualmente alguns atletas que proporcionou esse resultado de empate, né? Que não é o que seria normal de um jogo. O Vasco é favorito contra o Bangu. Talvez individualmente a falha do Medel e do Léo Jardim tenham sido até mais graves que a do árbitro. Sim, não é? sim. Não é? Vocês concordam? Bruno, o que vocês acham? Uma coisa que me pegou um pouco nesse lance, até passar para a Renata, é que, primeiro, foram poucas câmeras e pouco repetido. Eu não sei quem que cuida da transmissão, não sei quem que aperta o botão, quem que corta, mas me chamou muita atenção porque a melhor câmera que tem, ela não pega o lance,
que é a que a gente estava passando agora, tipo, ela fica no primeiro contato, então a gente não consegue ver se realmente... E a transmissão mesmo meio que, deixa pra lá, vai, segue o jogo. Isso me pegou um pouco, Mas não sei se vocês tiveram essa impressão também. Isso influenciaria na nossa opinião, mas não na arbitragem, porque não tem o VAR, né? Exato. É E o isso. árbitro estava muito Pois é, rapaziada. Então tá aí, tá explicado, né, o que aconteceu. O Vasco foi garfado mais uma vez, né? Diz que não era para tudo isso. Não tinha o VAR para voltar atrás. E aí agora, ainda bem, cara, ainda bem que foi num campeonato carioca, né? Acho que não vai afetar o Vasco, quer dizer, pode afetar, né? O time que terminar ali em primeiro, ele manda o segundo jogo em casa. Então, querendo ou não, isso daí pode afetar o Vasco em uma possível semifinal. É semi, né? É direto semifinais. E afetar nesse quesito, mando de campo. Mas no resto não afetaria muito, não. Ainda bem que foi no Carioca. Tomara que essa cena, essas coisas não se repitam no Campeonato Brasileiro e nem na Copa do Brasil, porque é sacanagem, né, gente? É muita sacanagem uma coisa dessa aí acontecer. Poxa vida, hein? Que palhaçada, mano. Palhaçada. A verdade é que é uma palhaçada das grandes. E agora já era, né? Acabou. E se o Jair não tivesse sido expulso, o Vasco teria vencido esse jogo facilmente. Eu acredito que a vitória seria mais fácil, porque um jogo andou a menos, querendo ou não, conta muito, né? No futebol profissional é muito importante. Mas não deu. Agora é esperar o próximo. Depois desse próximo jogo, o Vasco vai enfrentar o Flamengo. Aí já é um jogo mais pesado, né? Com gols no fim e expulsão. Vamos ler aqui, né? Notícia aqui do On Futebol. Com gols no fim e expulsões, Vasco empata com o Bangu pelo Carioca. O Vasco tropeçou no Bangu e empatou por 2-2 neste domingo em Brasília. Com o resultado, os cruzmaltinos chegam a 8 pontos e perdem a ponta do Campeonato Carioca. Já os banguenses marcaram seu primeiro gol, seu primeiro ponto no estadual. Poxa, o Vasco conseguiu empatar com um time que ainda não tinha pontuado. Aí é brincadeira, hein? Aí é brincadeira, hein? É para dar uma assustada, né? A equipe atuou grande parte da partida com 1 a menos quando, aos 4 minutos do primeiro tempo, Jair foi expulso. Mesmo em desvantagem, os cruzmaltinos marcaram no início da etapa final com Praxedes. Só que o Bangu empatou com Gabriel Canella após falha de Léo Jardim. Aos 36 da segunda etapa, os banguenses tiveram um expulso, Luiz Felipe. Nos acréscimos, o Vasco marcou com o Paê. No entanto, o Bangu teve tempo de empatar com o João Vitor pênalti. Na próxima rodada, o Vasco encara o Novo Iguaçu nesta quarta-feira em Uberlândia. Já o Bangu joga na quinta-feira contra o Fluminense no Luso, no seu Brasileiro. Jogo importante do Vasco agora é contra o Flamengo. Provavelmente, deixa eu dar uma olhada aqui. Provavelmente, mano, o Vasco vai com o time reserva para enfrentar o Flamengo no dia 4. Olha, daria para jogar com o time titular, né? Mas acho que o Vasco vai jogar com um time misto, né? Não é nem time reserva. Porque não dá para arriscar, não. Se o Vasco não ganhar do Novo Iguaçu, ele pode sair do G4. Né? Tem que vencer esse jogo aí. Continuar no G4 para... rapaz. Vai ter que vencer o Novo Iguaçu, hein? Novo Iguaçu não tá mole, não, velho. O Iguaçu tá aqui em quinto lugar, tá perdendo agora pro Fluminense de 2-0. Mas tá com 7 pontos, né? 7 pontos aí. Vai ser complicado. E ainda tem o Flamengo com um jogo a menos. O Flamengo vencendo esse jogo, dependendo de quantos gols o Flamengo fazer, joga o Vasco para quarto. O Vasco vai ter que vencer o Novo Iguaçu
Para classificar para a próxima fase de mata-mata, né? Senão, meus amigos, senão vai começar a estreitar o negócio lá dentro do Vasco, né?